Bom dia a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui na presidência e dar posse em mais duas acadêmicas, todas muito competentes, e será um grande prazer a entrada da Andréia Luiza e Rosilene Araújo. Declaro aberta esta sessão solene de posse de duas novas aflagianas, a musicista e pianista Andréia Luiza de Oliveira Teixeira e a poetisa e artista plástica Rosilene Cardoso de Araújo. Rosi, para os mais íntimos, né, Rosi? Sim. Convido para tomar assento à mesa o presidente da AGL, escritor Ubiajara Gali, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, tesoureiro, né? Tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, aqui representando o presidente Dr. Jales. O embaixador Lauro Moreira. E agora peço que as demais autoridades aqui presentes se sintam também fazendo parte dessa mesa, que a gente não pode colocar muito, mas por ser pequena. E convido agora as empossandas. Doutora Abílio está aqui também. Doutora Abílio Diniz. Só referência suficiente. Doutora Abílio Diniz. Tem uma cadeira aqui na mesa, doutora Abílio, tá? Tem uma cadeira sobrando, que Convido então as empossandas Andréia Luiza de Oliveira Teixeira para tomar assento nessa cadeira especial. E Rosilene Araújo Cardoso. Peço que o filho da nossa Zilda Diniz se considere fazendo parte da mesa também. O Flávio Diniz. Isso mesmo. Convido a todos para de pé, ouvirmos o hino nacional, cantarmos o hino nacional. Em Goiás, terra plena de ventura,
da saudosa acadêmica. E a música é da dona Fifi, a Maria Lucia Veiga Teixeira, que infelizmente hoje ela não pôde vir tocar o hino nacional, porque ela estava muito sentida com isso. Bom dia a todos e a todas. O lugar de fala de Andréa Luísa Teixeira e Rosi Cardoso. Senhora Presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, escritora, artista visual, Maria Elizabeth Teixeira. Prezadas acadêmicas, autoridades, amigos, amigas, senhoras e senhores, cumprimento a todos vocês na pessoa de nossa Presidente, Maria Elizabeth. Uma instituição artística, literária e ou cultural de significado valor existe de forma perene, para além da cauda dos nossos dias, assim como a arte de seus partícipes. Diferentemente do ciclo vital dos seres que as criam e as compõem, que mesmo imortais, por suas notáveis obras, sucumbem pela implacável ação da pulsão de morte, o Thanatos, da teoria psicanalítica de Freud. Sendo assim, às instituições cabe a incumbência de revitalização na sucessão de seus componentes. Assim é também na AFLAG, que se revigora a cada posse de uma nova acadêmica que passa a integrar o rol das imortais. É importante salientar que essa imortalidade perpétua só será alcançada após a sua morte, segundo Ricardo Bezerra, pois o imortal, aspas, jamais será esquecido por estar eternizado na memória dos homens, fecha aspas. E na Galeria dos Imortais, que abarca as imagens das acadêmicas, cujas fotografias, de acordo com Carlos Romero, da Academia Paraibana de Letras, foram inventadas para matar o esquecimento. Por ser oportuno, rememoro a fundação de nossa FLAG, ocorrida em 9 de outubro de 1969, pelas visionárias Rosarita Fleury, Ana Braga e Neri Alves de Almeida. Idealizada feminina sem ser feminista, é um arcabouço de literatas, musicistas, antropólogas, filósofas, artistas visuais e cênicas. Cumpre a missão de preservação da memória, a valorização e a divulgação do patrimônio histórico, artístico e cultural goiano no estado de Goiás e além fronteiras. A FLAG contou 8 acadêmicas a gerir seus destinos. Rosarita Fleury, Célia Coutinho Seixo de Brito, Lígia Rassi, Ana Braga, Augusta Faro Fleury de Melo, Heloísa Helena Campos Borges, Maria Elizabeth Fleury Teixeira, Alba Lucínia de Castro Dairel e, novamente, Elizabeth Fleury. Elas comungam ainda o fato de honrarem a minha existência com suas amizades de longa data. Levarem aos rincões de Goiás, das Américas e da Europa, a arte, o talento e os saberes goianos. Outra característica que as identifica é a excelência nas artes que dominam. Por intermédio do amigo comum José Mendonça Teles, então presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, enquanto eu atuava como chefe de gabinete, eu a conheci. Sua dedicação à pesquisa, à arte musical e à produção literária validaram um convite para compor o quadro de sócia correspondente em 2002 daquele sodalício. Refiro-me a Andréa Luísa de Oliveira Teixeira. Natural de Goiânia, desde os 4 anos de idade, dedica-se ao estudo de piano. Aos 7 anos, realizou o primeiro de inúmeros concertos. A partir dos 10 anos, principiou estudos de flauta transversal. Mestre em musicologia pelo Conservatório Brasileiro de Música, graduou-se em piano pela UFG.
É doutoranda em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. A primazia de sua arte a fez merecedora das comendas Berenice Arteaga, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, e da Anhanguera, pelo governo do Estado de Goiás, por seu trabalho de divulgação na cultura brasileira a partir do ano 2000. Especialmente da música clássica brasileira para piano, em cidades das Américas, Europa e Ásia. Em 2021, foi a detentora do Prêmio Internacional Gala de Lusofonia em Música. O projeto elege uma personalidade entre 9 países lusófonos, em 15 categorias. Andréa Luiz atua como pianista camerista na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Foi aluna da grande referencial da música erudita no Brasil, a nossa imortal acadêmica da FLAG, Belquise Spencieri Carneiro de Mendonça. Foi pesquisadora do Centro de Folclore e História Cultural do ITS da PUC. Enquanto etnomusicóloga, idealizou e coordenou na PUC uma série de 13 CDs, Sons do Cerrado. O último ganhou os prêmios Pixinguinha, 30 anos, Itaú Cultural, e o prêmio Rodrigo de Melo Franco, categoria Divulgação Centro-Oeste. Gravou ao vivo nos Estados Unidos o CD Classical Brazilian Music, em 2003, com composições clássicas brasileiras para piano dos séculos 19 e 20. Lançou ainda os CDs Batuques Brasileiros em 2010, com músicas de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Vilas Lobos e Ian Guest, no Centro Nacional de Las Artes. Na China, em Macau, no Teatro Veneziano. E em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos. Foi a pianista convidada para o concerto de abertura do Festival de Música Brasileira da Universidade Estadual do Mississippi, Teatro Avenir, de Rotterdam, na Holanda. Representou Portugal como luso-descendente em concertos na França e na China. Andréa é uma das fundadoras e membros da Academia dos Renascidos, que visa a divulgação. E lançou na Biblioteca Nacional de Portugal, em 2019, um CD com músicas inéditas oriundas desse trabalho. Enquanto produtora, diretora e folclorista, Andréa foi a responsável, em 2000, pelo documentário audiovisual sobre Folia de Reis, Reiseiros de Lapim. Durante 10 anos, coordenou a Semana do Folclore da PUC Goiás. É autora do livro A Densidade do Próprio na Folia de Reis, uma investigação acerca de tempo, mito, memória e cintura na cidade de Goiânia. Atualmente, debruça-se em pesquisas e produções sobre o folclore e música popular do Centro-Oeste, a convite do Departamento de Música da Universidade de Miami para a publicação, em breve, de um livro sobre o folclore e a música popular do Brasil. Convidada pela Orquestra Ouro Preto, elaborou e realiza um trabalho de pesquisas sobre a Congada de Araxá, que reunirá em concerto a orquestra e as manifestações folclóricas para apresentação e publicação de uma obra sobre o projeto. Rosi Cardoso, assim como a Andréa Luiza, foi apresentada a mim por um amigo especial, o artista visual Elifas Modesto. Certo dia levou-me à sua residência ateliê. Desde aquele dia, há anos, tornamo-nos amigas andejas pelos caminhos das artes literárias, das artes visuais e literárias e do conhecimento. Participamos de encontros culturais, levando a literatura e as artes brasileiras produzidas em Goiás para cidades de nosso estado, para países da América Latina, Peru e Equador, e para a Europa, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica e Holanda. Poetisa, escritora, artista visual e oficineira de arte-terapia, Rosi Cardoso nasceu Rosilene Cardoso Araújo, na cidade de Goiatuba. É mestra em letras e críticas literárias,
Graduou-se em designer de interiores e paisagismo pela Faculdade de Camburi e aperfeiçoou-se em história da arte e em oficinas de arte-terapia. O eu lírico se descreve no mote mulher que habita a voz poemática de Rosi. Em seu lugar de fala, no poema Nômade, ela diz: sou cigana, sou andeja, sou cigarra, sou cantora. Espaço novo é meu traço, cada novo, meu antigo. Cada estrada, um amigo. Um trajeto, um risco. Rodopio no horizonte, rompante de vento forte. Vivo cantando, viajando, sou cigarra sem amarras. A poetisa Rosi Cardoso participou de 12 antologias de 2014 a 2020 em Goiás, Brasília e Paraíba, em Ascolo, na Itália, em Torres Novas, Portugal, e no Peru, nas cidades de Lima e Juliaca. Possui 3 livros autorais: Iconografia Poética, 2017, Andarilha, 2018, e Duas Falas, Dois Encantos, 2020. Do primeiro produzido, na verdade, o último publicado, que é Duas Falas, Dois Encantos, fiz o prefácio. Apesar de ter sido sua primeira produção, como eu disse, só foi editado em 2020 devido às burocracias e aos entraves das leis de incentivos em Goiás. No referido prefácio, eu destaquei a verve poética que hibernava nas gavetas adolescentes da Rosita menina. Enfatizei a coesão e o adensamento de seus poemas que cantam em uníssono todas as mulheres que somos sob o peso das restrições e cerceamentos sempre impostos e as parcas liberdades conquistadas, como em Janelas. Espaços vazios em sentimentos limitados sem ultrapassar. 400 janelas, eu nelas. Grades, barreiras, conquistam silenciosamente. Rompem as taramelas das portas e janelas, e eu nelas. Andejas da vida, participamos de alguns encontros literários em Quito, no Equador, em Ascolo, na Itália, e em Juliaca, no Peru. Rosi esteve também em Torres Novas, Portugal. Participou da tertúlia associativa de arte e cultura torrejana. Enquanto alunas do mestrado em Letras na PUC, Goiás, participamos, ela e eu, de um encontro literário universitário em Uberlândia. Lá, conhecemos a trajetória e a poesia na obra de Conceição Evaristo. O encantamento de nós duas pela escrita histórico de vida da conceituada escritora foi instantâneo, especialmente quando ouvimos que, para ela, escrever é uma forma de sangrar. E ainda que minha mãe costurava seus dias com fios de ferro. Daquele dia em diante, Rosi dedicou-se a estudar a produção literária de Conceição, escolhendo-a para sua defesa de tese de mestrado. A obra selecionada a Olhos d'Água foi detentora do Prêmio Jabuti 2015. A partir dos estudos de literatura de Conceição Evaristo, Rosi Cardoso produziu e publicou os ensaios, reflexos e reflexões em torno de uma identidade cultural, a descolonização do eu em Beijo da Face e o Cooper de Cida, de Conceição Evaristo, em 2021. Na revista, a publicação dela foi na Revista de Letras Norteamentos. Em 2020, ela fez O Lugar de Fala da Mulher Negra em Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Publicou na revista Trama Unioeste. E em 2020, o texto O Corpo Fala em Luamanda, Ana da Venga e Duzu Querenza, que são personagens da publicação de Conceição Evaristo. Ela publicou na revista Linguagem, Estudos e Pesquisas. Das 9 premiações recebidas por Rosi, destacamos o Troféu Buritis do Conselho Municipal de Cultura,
e o diploma Destaque Cultural em Artes pela Academia Internacional de Cultura do Distrito Federal. E o de 2014, quando recebemos em Lima, na Universidade do Peru, o título Doutor Honoris Causa. Rosi pertence à Associação Goiana de Artes Visuais, onde é vice-presidente. A União Brasileira de Escritores, Seção Goiás, compõe o Conselho Artístico, a Academia Internacional de Cultura de Brasília, Distrito Federal, ao Instituto Bernardo Ellis e à Academia Goianiense de Letras, onde somos confreitas, e doravante a nossa querida Flávia. A voz imagética da artista, que há mais de 40 anos dedica-se às artes visuais, há 15 destina-se a dar luz e iluminuras às causas de luta, liberdade e conquistas do universo feminino. Mulheres transeuntes do cotidiano de nossa contemporaneidade, que, assim como todas nós, vivem imersas nas dores, nas aventuras e desventuras, na resiliência e resistência, nas perdas e aquisições, nas alegrias, sabores e dissabores e na perseverança. Ações constantes nos embates contra os limites e as censuras impostas pela sociedade que cerceiam a mulher em todos os espaços ao longo dos tempos. Sua arte nas telas revela-se nos matizes multicores que ardem a vida no contexto feminino. E na cerâmica, cristaliza-se nas fêmeas esculturas que dialogam humanidades. Nas peças ornamentais que adornam colos, nos potes e vasos que ornam ambientes com arte e requinte. Rosi participou de inúmeras exposições, de 2002 a 2018, em Goiás, nas cidades de Goiânia, Creúna e Goiatuba. Expôs ainda na Galeria MC, em Nova York, Estados Unidos. Das mostras individuais que realizou, destacamos Mulheres que Amam Demais, Lata d'Água na Cabeça, Mulheres Somos Muito, São Francisco de Assis, Negro Olhar 1 e 2, Terceiro Encontro Sebrae Afro-Goiano, Cores do Cerrado, Arte de Rosi Cardoso. Já vai longe no espaço de fora. Mas como sintetizar vidas de imponderáveis conhecimentos e saberes dedicados ao que nos move, a arte, em pouco espaço de tempo? Impossível. Creio termos dimensionado da amplitude de talentos que ora adentram nossa AFLAG, que doravante será um novo lugar de fala de ambas. Pois o mundo cultural no qual estamos imersos já as pertence desde sempre. Sendo assim, sejam muito bem-vindas ao Hall das Imortais da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, que de hoje para o futuro se engalana ainda mais com as presenças de Andréa Luiza Teixeira e Rosi Cardoso. Muito obrigada. Convido a empossanda Andréa Luiza para fazer o juramento e o uso da palavra. Prometo cumprir com fidelidade e zelo os deveres de sócio efetivo da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, cooperando com eficácia e constância pela consecução dos objetivos de ordem litero-artística, cultural e social, objetivos consignados no Estatuto desta instituição, de modo a manter e ampliar-lhe a tradição, o alto conceito e o bom nome, tornando cada vez maior sua utilidade em prol da grandeza das letras, das artes e da cultura do Estado de Goiás e do Brasil. Passo a mão da Andréa, um belo quadro na parede, e convido o senhor Flávio Diniz, filho da saudosa confreira Zilda Diniz Fontes e patrona da cadeira da 40 da AFLAG,
e também ocupada por sua irmã Nilza Diniz Silva, que auxilia e acompanha Andréa Luiza a fixar na parede o quadro. Muita emoção, né, Rosita? Cumprimento a mesa em nome da presidente da FLAG, Elizabeth Fleury Teixeira, meus familiares, em nome de meu filho, Ariel Teixeira Leão, e os convidados de hoje, em nome de Flávio Diniz, filho de minha patrona, Zilda Diniz. Muito obrigada pela presença neste dia tão especial. Cumprimento também minha admirável colega Rosi Cardoso, que toma posse hoje, que ilumina esta casa, que muito nos honra. A FLAG, para mim, glorifica seu papel de congregar a consciência da dinamização da arte. Tomar posse na Academia Feminina de Letras e Artes do Estado de Goiás, instituição de mulheres que perpetuam a cultura em todas as suas formas, significa para mim o início de um sonho que percorro desde os 4 anos de idade. Hoje, 9 de fevereiro de 2022, é um dia de muita alegria. Pela ação produtiva da alegria, Spinoza dizia que nada se apodera da alma com mais força do que a alegria que nasce da devoção, quer dizer, simultaneamente do amor e da admiração. E aqui, ressalvo que as minhas histórias de percurso e de minhas titulares, Zilda Diniz Fontes e Nilza Diniz Silva, são de amor e devoção à arte. É uma continuidade do esforço e da alegria que Zilda e Nilza também tinham como devotas, como trabalhadoras culturais, modificando o cenário da comunidade que faziam parte. Zilda Diniz Fontes, nascida em 25 de abril de 1920, patrona da cadeira de número 40, toma posse em 9 de novembro de 1971. Natural de Morrinhos, formou-se em filosofia, ciências, artes e pedagogia. Escreveu constantemente crônicas, ensaios, poemas, contos, 2 novelas radiofônicas apresentadas pela Rádio de Morrinhos. Mas foi na dramaturgia, posto herdado de seu pai, que Zilda perpetuou seu talento. Foi atriz, diretora de peças e, logo em seguida, era autora teatral que dirigia e difundia tanto em Morrinhos como em outras cidades. O seu dom. Foi cofundadora da Sociedade Dramática e Literária de Morrinhos em 1967, tendo sido sua presidente desde a fundação até seu falecimento. Idealizadora e criadora do primeiro encontro de Morrinhos com a arte, juntamente com sua irmã Nilza Diniz e Osana Barbosa Coelho. Esse encontro deu origem às Festas de Arte de Morrinhos. Dentre vários prêmios recebidos estão o Tiocô e o Troféu Face. Seu livro premiado Morrinhos, de Capela Cidade dos Pomares, é referência até hoje como fonte de pesquisa. Faleceu em 6 de janeiro de 1984. Segundo dissertação de mestrado sobre Zilda, escrita por Aline Bento, ela foi uma mulher inquieta que decidiu, por meio da arte, dialogar com várias dimensões do humano. Com esta frase, passo a dialogar com uma entrevista que fiz primeiramente com seu filho, Flávio Diniz, e depois com seus irmãos. Zilda tinha uma preocupação para que a história fosse preservada. Era extremamente séria e focada em tudo que fazia. Ressaltou ainda que achava interessante sua mãe viver no interior, isolada e, ao mesmo tempo, conectada com tudo. Zilda Diniz alfabetizou os 4 filhos e, desde cedo, foram incentivados a ler Machado de Assis e José de Alencar. Dentro de casa, 2 gêneros musicais eram predominantes, música brasileira e música clássica. Segundo Ceres Fontes, esposa de Flávio, que também está presente,
Zilda era firme, com personalidade muito forte, decidida e ao mesmo tempo não tinha ninguém mais doce para entender o próximo, qualquer pessoa que estivesse à sua volta. Penso que é importante tratar traços de personalidade nessa ocasião, porque no trabalho de uma pessoa nem sempre ficam evidentes suas características de união e de afetos, que todos nós prezamos nessa difícil tarefa de conviver e viver com o outro. Em um mundo onde as pessoas se mostram cada vez mais isoladas, poder ter o apoio de minha família e de Zilda Diniz hoje é muito importante e um privilégio para mim. Segundo todos os seus filhos, Zilda era humana, solidária, batalhadora, alegre, incondicionalmente amorosa, verdadeiramente cristã. Perdoava sem rancor as faltas alheias. Conseguia encontrar tempo para tudo que fazia. Era multitarefa. Eu particularmente adorei essa palavra que define a Zilda, porque muitas vezes nós artistas somos confrontados com essa ebulição de criatividade que emana de dentro de nós e que quanto mais tarefas diversas fazemos, melhor é o resultado criativo. E isso para o artista é fundamental, mas são poucas as pessoas que entendem e percebem essa necessidade individual. Zilda desejava colaborar para a construção de um mundo melhor, visando um futuro que deixasse todos bem preparados para enfrentar os desafios da vida, e utilizava as artes em geral para esse fim, como ferramenta importante. Zilda sempre encontrou em sua irmã, Nilza Diniz, a parceira necessária de apoio e auxílio em todos os trabalhos culturais. O escritor e teatrólogo Hugo Zorzetti, em seu livro Memória do Teatro Goiânia, volume 2, Na Cena do Interior Goiano, escreve o subtítulo Zilda e Nilza Diniz, a continuação do sonho. Duas mulheres que me fazem sentir muita honra por ocupar hoje a cadeira de número 40, as irmãs Diniz, sempre ligadas à cultura. Bernardo Elis, Alfonso Guimarães Filho, dentre outros, frequentavam assiduamente seus eventos. Além da sensibilidade pelas artes, posso dizer que as irmãs marcaram profundamente as gerações que educaram. Seriedade, conhecimento, compromisso, dedicação e amor a Morrinhos são características de seus trabalhos que deixaram marcas na cidade, muito profundas. Em 1972, aos 52 anos, Zilda e a irmã Nilza, com 48 à época, decidiram voltar aos estudos. Atuaram sempre na área pedagógica. Segundo Flávio Diniz, extremamente sérias e dedicadas, pareciam duas colegiais estudando juntas. Zilda dedicou sua peça em 3 atos, chamada Tudo na Vida Tem Seu Preço, à sua irmã, Nilza Diniz Santos, que viria a ser a segunda titular da cadeira 40 desta casa, tomando posse em 28 de setembro de 1984. Nilza nasceu em 26 de maio de 1925 e faleceu em 23 de fevereiro de 2021. Era contabilista, bacharel em filosofia, ciências e letras e pedagogia, mestre em literatura brasileira pela UFG, escritora, publicou 5 livros e 4 peças teatrais, ensaísta, poetisa. Encontra-se na Enciclopédia de Literatura Brasileira de Afrânio Coutinho. Em 1996, fundou o Coral Cidade dos Pomares. Lecionou em escolas do município de Morrinhos por 70 anos. A Universidade Estadual de Goiás conferiu o título de doutor honoris causa a Nilza Diniz em 3 de dezembro de 2015. Me curvo e me inspiro pelo trabalho grandioso dessas duas mulheres. Também me encontro quando percebo que nós 3, as irmãs Diniz e eu, tivemos lares que incentivavam as artes, além dos exemplos de fé, amor ao próximo e dedicação ao trabalho. Agradeço de toda a minha alma e coração minha família, que sempre esteve presente. Como gostaria que meus pais estivessem aqui. Mas eu tenho muita sorte de ter uma segunda mãe que também fez parte do meu aprendizado, tanto pessoal como profissional, que é a Lília Mendonça, que está aqui hoje. Gratidão à minha família, meus amigos, todos os meus mestres. Sem vocês, nunca poderia estar aqui hoje. Coloco-me neste momento à disposição da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás e continuarei com o meu trabalho de proteção, difusão e promoção da cultura, da pesquisa e extensão que venho atendendo há muitos anos, com todo o meu amor e devoção. A empossanta Rosi Cardoso de Araújo, Rosilene, Rosi, né? Para fazer o uso da palavra. Prometo
cumprir com fidelidade e zelo os afazeres de sócia efetiva da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, cooperando com eficácia e constância pela consecução dos objetivos de ordem litero-artística, cultural e social, objetivos consignados no estatuto desta instituição, de modo a manter e ampliar-lhe a tradição, o alto conceito e o bom nome, tornando cada vez maior sua utilidade em prol da grandeza das letras, das artes e da cultura do estado de Goiás e do Brasil. Muito obrigada. Bom dia a todos. Extremada de emoção, tentarei fazer jus ao meu compromisso de amor nessa manhã tão linda aqui na FLAG. Certa feita eu ouvi dizer que quem tinha o primeiro nome no alfabeto, como Andréia seria a primeira, era difícil porque quando se chamava, ela começava antes de todo mundo. Mas eu digo que ter um dos últimos da lista alfabética, como eu tenho R também, traz a mim sempre muita emoção, porque eu já sorvi de cada um o olhar, a palavra e a beleza do que foi dito. Muito obrigada. Senhora Presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Elizabeth Fleury, ilustres acadêmicas dessa Casa de Letras e Artes, as maravilhosas mulheres de Jesus, excelentíssimos senhores que compõem essa célebre mesa da cultura, autoridades, queridos familiares, meu esposo, minha filha, meu irmão, todos que aqui estão, amigos, queridos, que aqui celebram conosco esse dia o meu carinho. Agradeço com extremada emoção e diante de meu confesso encantamento às ações que me trazem a esse templo cultural, a FLAG, a confiança em mim nesse alvissareiro momento de realização particular, em especial diante da honrosa cadeira de número 5, que tem por patrona a poetisa Cora Coralina. Estou embevecida, como definiu o escritor Rubem Alves em seu livro Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, afirma o poeta, abre aspas, eu, infinitamente pequeno, grão de areia, e ao mesmo tempo, infinitamente grande, bebendo o universo com meus olhos. Fecha aspas. Nasci em Goiatuba, uma cidadezinha pequena, a 176 quilômetros de Goiânia, onde vivi a infância e adolescências primorosas. Mudei para esta capital em 1976 e aqui estive até 1982, quando me casei e voltei a beber água na terra em que nasci. Sempre fui apaixonada pelas artes e pela literatura. Quando menina, embebia-me nas letras da tímida biblioteca municipal de minha cidade. Em meus primeiros tempos em Goiânia, saciava minha intoxicação pelos livros nas livrarias, nos secos e nas barracas dos escritores da antiga feira hippie. De soslaio enveredava-me a folhear e roubar-lhes pequenos trechos, enquanto meus olhos descansavam imensa admiração pelos ídolos, escritores que lá faziam morada nas manhãs de domingo. Repousava em mim uma sensação alucinante e embriagava-me em furtar nacos no pouso de suas sabedorias e na graça visual de suas imagens. Estive em outras paragens por 25 anos e quando aqui regressei, a maratona foi intensa diante do longo e irreparável atraso ao meu estimado banquete de letras.
As adormecidas narrativas da literatura estavam em desalinho. Tudo se embaralhava, minhas gavetas protegidas às chaves velavam meus escritos e meus livros cheiravam as saudades. Os sonhos soavam ecos em devaneios e trago na memória vestígios de um tempo em que construí filhos, trabalho, família e muitos amigos. Meu corpo e minha mente viviam atraídos pelo novo, com hesitações típicas em enfrentar o desconhecido, mas saciada pela curiosidade e um insensato carinho pela literatura. Não arrefeci cautela, seduzida pelo luzeiro instinto de renovar-me. Fui acolhida como uma caixa de presentes e inaugurei novamente a textura de costurar escritos às imagens que nas telas adquiriam vida visual. O mundo da arte rompe fronteiras, barreiras, e as alucinações de nosso caminho são alegorias de nossa realidade. Assim como Cora, recomecei. Abre aspas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomecei. Fecha aspas, Cora Coralina. Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Nasceu em 20 de agosto de 1889, filho do desembargador Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto e Jacinta Luísa do Couto Brandão. Mulher simples, doceira de profissão. Viveu longe dos grandes centros urbanos, alheia a modismos literários. Experimentou uma poesia fora da rigidez métrica, acenando a gestação de seu estilo lírico com recorrências de metáforas e comparações. Produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro. Escreveu sobre seu tempo e sobre o futuro. Em particular, dos becos e ruas históricas da Vila Boa de Goiás. Publicou seu primeiro livro aos 75 anos e tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Em 1970, tomou posse na Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, cadeira número 5. Foi agraciada em 1983 com o título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Goiás e eleita para o Troféu Juca Pato da União Brasileira de Escritores de São Paulo, sendo a primeira mulher a recebê-lo. Em 1984, ingressou na Academia Goiana de Letras, ocupando a cadeira número 38. O interesse do grande público só foi despertado graças aos elogios do poeta Carlos Drummond de Andrade em 1980. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Aninha, Anica, Cora Bretas, Cora Coralina, escritora, conferencista, declamadora e jornalista. Era o tempo em que muitos homens e mulheres escondiam-se atrás de seus pseudônimos. Ana Lins seguiu... Ana Lins seguiu o caminho oposto, escolhendo um codinome para se revelar. Em Goiás, quando nascia uma menina, davam sempre o nome de Ana. Escolheu Cora, nascia outra, era Ana. A cidade era cheia de Ana. Ana, Aninha, Anita, todas eram Anas. Escolheu Cora, que significava coração, e Coralina, sonoridade em homenagem ao Rio Vermelho, à beira do qual havia nascido. Abre aspas. Fui Maria e Joãozinho, perdidos na floresta. Fui a bela adormecida no bosque. Fui pele de burro, fui companheiro do pequeno polegar. E viajei com gato de botas. Morei com os anõezinhos, fui a gata borralheira que perdeu o sapatinho de cristal. Na correria da volta, sempre à espera de um príncipe encantado. Desencantada de tantos sonhos no reino de minha cidade. Fecha aspas, Cora. O ano de 1911 marca seu caminho do poema Meu Destino. Abre aspas. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas. Produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro.
escreveu sobre seu tempo e sobre o futuro. Em particular, dos becos e ruas históricas da Vila Boa de Goiás. Poesia é a prosa dessa velha doceira que desvela em seus escritos uma boa parte do que havia ficado no silêncio, vestida ou nua. Em 1956, depois de 45 anos vividos no estado de São Paulo, Cora Coralina decidiu ser hora de atender ao chamado das pedras de sua cidade natal. A ida para São Paulo, em 1911, demorou 16 dias, 14 deles a cavalo, de Vila Boa de Goiás a Araguari, e 2 dias de trem de Araguari a São Paulo. A volta demorou 45 anos. Voltou pobre, já vestida de cabelos brancos. Goiás se despediu de uma jovem de 22 anos e quase meio século depois recebeu uma senhora de 67 primaveras. Cora Coralina, como alquimista das palavras, reescreveu Goiás entre doces e poemas, acalentou as imagens em um fogão a lenha e soube saciar a fome do saber. Acender um fogo, aquecer a alma, colocar as ideias para ferver, pegar uma colher e um lápis, mexer e escrever, deixar apurar, revisar o espírito, provar, ler em voz alta, servir e publicar. Uma gastronomia literária. Cora semeou uma lição de poesia que tempera e acompanha o olfato de nossas memórias, ler e comer ao mesmo tempo, e no mesmo espaço, sob um único olhar. A escriba doceira e solidária em sua obra espelha, abre aspas, todas as vidas dentro de mim, fecham aspas. A autora nos passa a chave desse prodígio, abre aspas, faz de sua vida mesquinha um poema. Nonagenária, a escriba goiana ainda alcançou dezenas de homenagens que lhe foram ofertadas em seus últimos anos de vida. Em 23 de outubro de 1981, na cidade de Goiás, tornou a primeira personalidade a ser agraciada com o recém-criado Troféu Jaburu, a maior comenda na área cultural goiana pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás. Diz Cora, entre aspas, nunca uma homenagem havia tardado tanto, mas que nenhuma houvera chegado em melhor hora, fecha aspas. A artista plástica e poetisa Runi Silva foi a ocupante da cadeira número 5, após Cora Coralina. Goiana, nascida na cidade do Peixe, hoje no estado do Tocantins, cursou a Faculdade de Artes da Universidade Federal de Goiás. Recebeu menção honrosa em poesia na Bolsa de Publicações Hugo de Carvalho Ramos, da UB de Goiás. E o segundo lugar em poesia no GEM, Grupo de Escritores Novos, além do prêmio Aquisição de Pinturas na Senarte do Banco do Brasil. Abre aspas. Runi revelou em seu tema Pássaros uma continuidade do vento que passa atravessando folhas, flores, frutos, paisagens e pairando no espaço metafísico do cosmo, onde a emoção maior é a libertação. Citação de Maria Guilhermina. Em seu livro A Flor e o Mundo, a poeta celebra-nos, abre aspas, onde buscar a calma de amar. Se nada mais é possível, onde encontrar o fruto, se a busca é proibida? Onde cantar, se a miséria é quente na terra de meus pés? Fecham aspas. Hoje, nesta manhã memorável, de mais pura emoção, respondo com humildade à poeta. Encontrei onde amar, onde florescer, onde cantar. Enquanto envelheço, aprenderei com as acadêmicas os principais fundamentos da casa. E diante de tal responsabilidade, celebro hoje o compromisso de acrescentar, juntamente com todas as confreiras, a charrua no trabalho literário e a constância nos afazeres acadêmicos, principalmente a tessitura na arte da palavra. Concluo com o epitáfio de Cora Coralina. Abre aspas. Quando eu morrer,
não morrerei de tudo. Estarei sempre nas páginas deste livro, criação mais viva da minha vida interior, no parto solidário. Fecham aspas. Muito obrigada. Convido as duas empossadas a assinarem o termo de posse, que será lido primeiramente pela secretária Natalina Fernandes. Termo de posse. Aos 9 dias do mês de março de 2022, no auditório Célia Coutinho Seixo de Brito, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Casa Rosarita Fleury, situada à rua 132C, número 114, setor sul, às 9 horas, em sessão solene e perante a presidência, tomou posse na cadeira número 40 da AFLAG a pianista e musicista Andréa Luísa de Oliveira Teixeira. Prometendo ser assídua e bem cumprir as atribuições inerentes à sua condição de acadêmica, de acordo com o Estatuto, normas de fundação e funcionamento da entidade, e trabalhar pelo soerguimento da cultura goiana em todas as suas manifestações. A referida cadeira tinha como primeiro ocupante a escritora, poetisa e teatróloga Zilda Diniz Fontes, que é patrona da mesma, e como segundo ocupante a escritora, poetisa e teatróloga Nilza Diniz Silva. E, para constar, eu, Natalina Fernandes da Cunha, primeira secretária, lavrei o presente termo, que vai assinado pela presidente e pela acadêmica empossada. Goiânia, 9 de março de 2022. A Andréa, ela assina também? Termo de posse. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2022, no auditório Célia Coutinho Seixo de Brito, da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Casa Rosarita Fleury, situada à rua 132C, número 114, setor sul, às 9 horas, em sessão solene e perante a presidência, tomou posse da cadeira número 5 da Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, a artista plástica Rosilene Cardoso Araújo. Prometendo ser assídua e bem cumprir as atribuições inerentes à sua condição de acadêmica, de acordo com o Estatuto, normas de fundação e funcionamento da entidade, e trabalhar pelo soerguimento da cultura goiana em todas as suas manifestações. A referida cadeira tinha como ocupante a poetisa Cora Coralina, que é a patrona da cadeira. A segunda ocupante, Runi Vieira da Silva. E para constar, eu, Natalina Fernandes da Cunha, primeira secretária, lavrei o presente termo, que vai assinado pela presidente e pela acadêmica empossada. Goiânia, 9 de março de 2022. Sejam bem-vindas. Obrigada. Entrego o diploma da Academia Feminina de Letras, Andréa Luísa, a Rosi Cardoso de Araújo. Então, está aqui presente Leonardo Biso. Agradeço a presença e registro também a presença do Aidenor Aires, presidente da Academia Goianiense de Letra, ali no cantinho, e também de Sônia Ferreira, presidente do Centro de Cultura da região Centro-Oeste. Obrigada pela presença das acadêmicas aqui presentes e do público, dos parentes aqui da Rosi e da Andréia.
Está encerrada a sessão e tem um coquetel, convido a todos para um coquetel aqui ao lado, um fino coquetel organizado pelas empossadas. Obrigada.